que tem a ver com tempos. Mais uma profecia que tem a ver com o tempo do fim para Israel. Em Ezequiel 38, nós lemos, depois de muitos dias, versículo 8, está falando da guerra de Gog, de Magog, Gog que é de Magog. O anticristo está se referindo à pessoa do anticristo. E ele fala assim, Gog, você depois de muitos dias será requisitado. O tempo chegará em que eu te trarei. Nos últimos anos, será lá no Escatos, você vai a uma terra que se recuperou da espada. Então, Jerusalém, Jerusalém, você vai ficar longe de mim, sua casa vai ficar vazia, até que clamem. E aí ele diz para Gog, que vai aparecer nos últimos dias, o anticristo, que ele vai invadir uma terra que já voltou, que passou muito tempo no exílio, mas que se recuperou da espada. Ao povo que se congregou dentre muitos povos. Eles vieram de todas as nações da terra. E depois da Segunda Grande Guerra, em grandes ondas de aliá, se estabeleceram nos montes de Israel, que é Judéia e Samaria, terra extremamente contestada hoje entre judeus e palestinos. Mas Samaria e Judéia é terra bíblica. E esse povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Israel hoje é um lugar lindo, florido, cuidado, ainda é um pouco seco. Mas no tempo do fim nós sabemos que isso precisava acontecer. O povo precisava estar de volta na terra. Anticristo, quando vier, vem para um lugar que já está estabelecido na terra de Israel, com o povo de Israel que já está ali, os judeus. Agora veja essa profecia de Joel 2. Tocai a trombeta em Sião e soai o alarme no meu santo monte. Então, existe um remanescente que vai soar uma trombeta, um alarme em Sião. Ou será que essa pode ser uma trombeta dentre as trombetas do Apocalipse? Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo, dentro do contexto da profecia de Joel, que são selos, trombetas e bacias da fúria, com sinais no sol, na lua e nas estrelas. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e trevas espessas, vai ser o dia da segunda vinda ou o dia da guerra do Armagedon. Dia de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso. E à frente dele, está aqui a nossa chave para os tempos que nós estamos estudando. Esse exército, seja dos cavaleiros, seja dos demônios, das trombetas, seja o que for, seja no Armagedon, esse exército encontra à sua frente, em Israel, uma terra fértil. É uma terra como o jardim do Éden. Se você andar por Jerusalém, por Israel hoje, você vê que é uma terra seca e desértica, mas aonde o povo veio, o Senhor abençoou aquela terra. E há jardins lindos num lugar. Aqui podia ter jardins maravilhosos, a gente tem um clima espetacular, você cospe e nasce alguma coisa. Você comeu a uva e cuspiu a uva, é capaz de nascer uma parreira. Lá não. Lá o povo teve de vir, pisar na terra e abençoar a terra com o fruto do seu trabalho e a sua oração. E de fato você vê uma terra que é cuidada e ela está florescendo. Mas esse exército, ele chega numa terra que é como o jardim do Éden. E quando ele passa, a terra está desolada. Logo nos últimos dias haverá batalhas em que esse inimigo, na profecia desta batalha, ele encontrará uma terra já estabelecida e florida. Isso para dizer que Israel moderna precisava acontecer antes da destruição, das perseguições e batalhas dos últimos dias. Agora, essa é uma foto de Tel Aviv, foi tirada em dia 21 de dezembro de 2019, do topo de uma congregação em Tel Aviv, uma congregação messiânica que clama em todos os seus serviços cultos, Baruch haba Bashem Adonai. E cantam e clamam pela vinda do seu Messias.
E você vê que é uma terra que está construída, que está cuidada. Você pode até ver que há uma... Não sei se você está percebendo aí. Que interessante, né? Que nós temos formas geográficas nas nossas cidades e aqui nós também temos uma chave. Nós andamos e profetizamos e oramos sobre essa chave, que nós percebemos somente quando nós subimos nessa congregação, olhamos do alto, aí nós abrimos o mapa e falamos, meu Deus, o que é isso? E por que o Senhor está nos mostrando isso agora? E aí nós fomos fazer os atos proféticos que o Senhor mandou. Mas é uma terra que está linda, isso aqui é um centro de uma cidade, né? Tem sua beleza difícil de ver por cima, mas ela é uma cidade costeira e você vê que ela é uma cidade próspera. É um lugar bonito, construído. E esse texto diz que vai ficar tipo assim. Tipo, peraí, que foi assim. Isso aqui é uma foto são fotos da internet de Alepo, na Síria. Depois dessas guerras todas que eles têm tido já nos mais de 10 anos. Desculpa, qual foi a pergunta? E qual seria a região de Tel Aviv no passado? O que era Jope, do lado ali de Jope, de Jaffa, onde Pedro teve a visão. É isso que você quer dizer? É uma cidade costeira, moderna, é a São Paulo de Israel. É onde todo o business, todo o comércio acontece, mas é na região de Jope. Não sei o que mais te dizer além disso. O que vai acontecer, então, é que nós precisamos entender o tempo dessas profecias e o estabelecimento de... Eu estou dizendo que a profecia diz que à sua frente é um jardim e atrás é tipo isso, uma grande desolação. É isso que eu estou dizendo, que a profecia traz. Não quero que fique assim de jeito nenhum. Amo aquela terra. Mas estou apenas descrevendo, colocando uma imagem para descrever o que o texto diz. Ok? Não saia da minha boca, não veio de mim isso. Não é o meu desejo. Estamos falando de tempos e estamos falando de Deus falou, aconteceu. Ele trouxe um tempo específico, ele trouxe um padrão de profecias com tempo determinado. Em Abacuque nós vemos o tempo determinado do fim pode tardar, mas não tardará. Parece que o profeta se arrependeu do que escreveu, depois voltou e escreveu de novo, mas não é isso. Capítulo 2, versículo 2. E Yahvé me respondeu e disse, olha Abacuque, escreve a visão. Escreve aí nas tábuas, registra tudo. Para que a possa ler até quem passa correndo. Precisa ser algo que todos estão conhecendo e sabendo. Viu, Abacuque? A visão ainda será para o tempo determinado. Mas ela vai avançar e se apressar no fim. Lá para o tempo do fim. E olha, ela não vai falhar. Talvez ela pareça para você que ela está tardando. Espera, ser perseverante, porque certamente, ainda que você ache que demorou, ela vem e ela vai se cumprir. Ai, mas 2000 anos. Ela vem e ela vai se cumprir. Você não entendeu os meus tempos ainda, mas escreve porque ela vem. Vai ser para um tempo estabelecido por mim, mas ela vem. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deixa eu pegar o gancho desse justo que viverá pela fé na profecia do tempo de Abacuque para trazer Lucas 18, em que ele diz que parece demorar, mas vai ser rápido também. Como é que é isso? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, perseverar. Você vai ter fé até o fim? Então disse o Senhor, versículo 6, estou pulando aqui. Considerai, ele conta a parábola do juiz iníquo, que a viúva foi lá e insistiu, e insistiu, e insistiu. E aí ele fala assim como aquele juiz, pela insistência da viúva, para que ela não o importunasse mais, deu a causa, né, julgou a sua causa,
Não fará Deus também justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado? Lá na Idade Média, meu Deus, não vem? Jesus não vem, vamos mudar a nossa teologia. Israel nem existe mais no mapa, muda tudo. Vamos fazer um amilenismo, vamos fazer um preterismo aqui, porque não está se cumprindo. Eu acho que a gente não entendeu nada ou Deus não é. Eu acho que a gente pode transformar essa religião em alguma coisa assim para nos fazer bem ao ego. Pá! 1948, Israel volta. 67, Jerusalém. O povo volta para a terra, para tudo. Joga fora toda essa teologia podre, antissemita, substitucionista. Volta para o texto da palavra. Deus tem tempos e estações. Ele fala por padrões de tempos. Ele usa números. Vamos entender esses números. Jesus continua dizendo: rapidamente haverá a justiça. O juízo vem, a justiça será feita. Eu vou tomar posse dessa terra. Eu vou devolver essa terra para a humanidade que eu escolhi. Em mim, a humanidade remida. O planeta não vai se explodir. Eu vou cumprir todas as minhas promessas e o plano da redenção se cumprirá cabalmente. Mas quando eu vier para cumprir isso, eu vou encontrar fé na terra? Será que o povo lá no Escatos, o povo dos últimos dias, o povo do século 21, será que eles estão acordados? Eles vão estar acordados quando estiver próximo o meu tempo, o tempo determinado? Estou sentindo falta de um texto aqui, peraí. Tá chegando. Vamos entrar então na Semana Milenar. Você que tem a sua apostila, resumos e cronologias, abra na página 4 e 5. Você que está aí na internet tem esse arquivo aí. Ele deve se parecer... Ele tem essa carinha aqui, ó. Aí deve estar em PDF. Versão simplificada. Esse daí é a versão mais completa. Então, quem tem a apostila tem um pouquinho mais. Eu sei que tem gente aqui que ama ganhar mais um. Faz um estoque de documentos aqui. Verdade, não é? Falei alguma mentira? Não, que eu conheço a senhora. Gosta de ter mais um e depois ainda abençoa os outros, né? É bom, tem extra para abençoar os outros. Eu precisava brigar com alguém hoje, gente. Deixa eu brigar com alguém, vai. Já briguei com o Gabriel porque ele não trouxe minha proverbial maçã. Nelson, tem aqui vários documentos extras, tá bom? Não é esse, mas você tem na sua apostila. Vamos lá, então, estudar essa Semana Milenar, que ela é crucial para nós entendermos os últimos dias. Sim, é uma teoria, nós estamos fundamentando a teoria, para nós termos um entendimento do que nós sabemos hoje. Se não der certo, você joga fora depois, queima, rasga, começa tudo de novo. Semana Milenar, conhecida também como Dia Milenar, ou o Sábado Milenar, porque é um Shabat, é um dia de descanso que dura 1000 anos. Essa é a nomenclatura. Agora, o que significa? Significa que nós temos 7 períodos de 1000 anos. Semana, 7 dias. Milênio, 1000 anos. Então, são 7 períodos de 1000 anos. Certo? Ok? 7.000 anos. O tempo do plano da redenção, desde a queda do homem até a restauração completa, toda a obra e plano da redenção cumpridos. 7.000 anos. Nós estamos na beira dos 6.000. Ok? Quem são os proponentes dessa teoria? São os pré-milenistas, e isso existe
desde 70 depois de Cristo, ou seja, é uma teologia muito próxima da igreja primitiva. O que é um pré-milenista? Está escrito aqui em laranja. É uma pessoa que crê que a segunda vinda vem pré-milênio. O que é um milênio? Esse último período de 1000 anos que está escrito lá em Apocalipse 20. São 1000 anos que acontecem depois da vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo vem pré os 1000 anos, antes do milênio. Um pós-milenista crê que a vinda de Cristo vem depois do milênio, logo nós já estaríamos nesse milênio há 2000 anos. Hein? Foi isso que você pensou aí mesmo. Milênio são 1000 anos. O pós-milenista crê que a vinda de Jesus é depois do milênio. E já passaram 2000 anos, desde a cruz. Deu tilt? Quando você começa a sua doutrina sem Israel, sem tempos, sem estações, você vai ter que achar um jeito de cavar um buraco, de inventar um monte de coisas. E esse é o problema. Quando a gente volta para a palavra, volta para uma interpretação mais literal da palavra, ela é multidimensional, há um mundo espiritual e há um mundo físico, mas não pode jogar fora a literalidade, porque eu não entendi e alegorizei tudo. Porque a alegoria é muito perigoso. Você pode alegorizar e fazer a doutrina que você quiser. Aí vira dogma, sofisma, seita, né? E aceita tudo isso. Uma seita que aceita tudo. Criacionistas da Terra Jovem também gostam dessa proposição, dessa proposta, dessa teoria da semana milenar, porque a Terra não teria milhões e milhões de anos. Aliás, eu quero convidar você que está nos Estados Unidos a ir visitar, não comigo, que eu não estou lá, estou no Brasil, o Museu da Criação, que está ali no Kentucky, pertinho de Ohio, eu acho. Onde tem o Museu da Arca. Lembra quando eu fui para o Museu da Arca? Eu mandei 1 milhão de vídeos para vocês via WhatsApp. Semana passada, eu fui limpar o meu WhatsApp, eu ainda tinha todos eles. Fui limpar o meu WhatsApp e estava cansada, sabe? Pus o dedinho ali no não favoritos, no deleta tudo. Foi. Eu acho que no meu iPhone tem ainda lá na minha nuvem. Mas um lugar espetacular. É uma arca de Noé, tamanho de verdade, feita por cientistas. E cientistas de doutorado e pós-doutorado em ciências de verdade, não ciências Paulo Freire, gente, ciências de verdade. E eles montam como teria sido o funcionamento da arca e toda a teoria de que aconteceu durante o dilúvio com o planeta, com as placas tectônicas, oceanos, Museu da Arca. Ark Museum, the Ark Museum. Museu da Arca, e você pode fazer um tourzinho virtual. É espetacular. Eu teria passado fácil uma semana ali. Nós passamos um dia em cada, né? Um dia no Museu da Criação e um dia, ou foi um meio-dia em um, eu não sei, mas foi muito rápido. Mas eu me senti na Disneylândia. E eu queria levar vocês comigo, então eu ficava gravando vídeo. Eu parava, lia tudo, gravava um vídeo. Enfim. Quais são as escrituras principais que dão apoio, além disso que eu já fundamentei aqui, de Deus de nós termos tempos e padrões em que Deus profetiza usando os números e os tempos? Quais são as escrituras? Bem, o que fala de uma semana, Gênesis, né? 6 dias fez Deus, ao 7º dia descansou, o milênio é um tempo de descanso. Pedro diz que um dia é como 1000 anos, nós vamos estudar bem esse texto. Ele tira isso do Salmo 90, em que 1000 anos são como o dia de ontem, passou muito rápido para Deus. E especialmente Oséias, que é o texto que eu quero que você já deixe aí ele aberto para a gente estudar, se bem que a gente vai abrir todos aqui. Oséias 6, de 1 e 2. Depois de 2 dias e ao 3º dia, ele nos dará vida depois de 2 dias e ao 3º dia nos ressuscitará. Importante para a nossa teoria aqui. E Hebreus 4:9, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse repouso vem na segunda vinda, nesse tempo do milênio. Ok? Vamos lá, então. Começar com 2 Pedro 3.
Tem cafezinho aí para vocês? Vocês já estão cansados? Não pode ser. Tem um sofá aqui, se alguém quiser dar uma dormida. Só tem que ter sonho profético. Se dormir no meio da minha aula, depois tem que trazer o sonho profético para nós. 2 Pedro, capítulo 3. 1000 anos são como um dia. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, deixa eu ler para vocês o versículo 1 e 2, ok? Abre aí o versículo 1 e 2. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. É a segunda carta. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Tipo, eu sei que vocês são tão inteligentes. Deixa eu lembrar vocês da sua inteligência. Para que vocês se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Aí ele entra aqui no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, escatos, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo o quê? Cadê a promessa da segunda vinda? Já faz 2000 anos. Cadê? Escarnecedores, que não são tão inteligentes, pelo visto, que Pedro está denunciando, e não sabem do que foi escrito lá atrás. Não é Novo Testamento. Eles estão dentro do Novo Testamento fazendo menção ao Antigo Testamento. Onde está a promessa da vinda? Porque, afinal de contas, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Primeiro que eles não entenderam nada porque não está tudo como desde o princípio da criação. Eles já começaram um argumento com uma fundamentação falaciosa, que é o que faz uma doutrina errônea, o que faz uma doutrina seita. Não está tudo igual desde o início. Uma heresia, desde o princípio da criação. Não está tudo igual. E ele continua e explica. Deliberadamente, os escarnecedores que questionam a demora da promessa, esquecem que de longo tempo, desde a criação, houve céus. Também houve terra. E ela surgiu da água. Quem? A terra. Surgiu da água, que é quem? Jesus. E através da água, Jesus, pela palavra de Deus, que é Jesus. Tudo estava imerso em Jesus, lá na criação. Pela água, pela mesma água e palavra Jesus, o mundo foi destruído. Não está mais tudo igual, como os escarnecedores que não entenderam, estão dormindo, não conhecem a palavra, dizem. Mas foi destruído céus e terra, não só terra. Céus, desde aquele tempo, tudo entrou debaixo do juízo. Lembra que a atmosfera mudou também. Tudo foi afogado em água. Tudo foi imerso em Jesus. Os céus que agora existem, que são diferentes dos últimos, são novos. E a terra também. Pela mesma palavra, têm sido guardados para um segundo juízo, o fogo. Céus e terra, diz Hebreus, serão abalados. Ambas as estruturas serão abaladas pelo fogo no dia do juízo, onde haverá a destruição dos ímpios que não querem Jesus de jeito nenhum. Já foi apresentado, já foi dito, já tiveram experiências, já receberam curas, a palavra está aí para quem quiser. Tem Bíblia em aplicativo, sei lá quantos aplicativos de Bíblia existem em todos os idiomas possíveis. A igreja está clamando, está ministrando e o mundo está rejeitando, perdendo o dia da sua visitação. Há, todavia, uma coisa, amados, ele continua falando com a igreja, lascou brasa na igreja, porque se a igreja não acordar, como é que ela vai acordar o mundo? Não se esqueçam, meus queridos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não pensa você que ele está demorando aos seus olhos e que ele não vem, porque para ele isso não é demora. Para ele já foi, ele já cumpriu. Para ele não está preso no nosso cronos. Ele intervém no nosso cronos por meio do seu kairós.
Ele intervém no nosso Cronos por meio do seu Kairos. Ele traz o tempo determinado e o tempo oportuno dentro do nosso Cronos, mas ele não está preso aqui. Ele se move aqui conosco, por nós, através de nós e para nós, mas ele não está preso aqui. Ele pode estar no passado, no presente, no futuro ao mesmo tempo, se ele quiser, porque ele é Deus, ele criou o tempo. Mas, ainda que um dia seja como 1000 anos, e para nós, o que é um dia do Senhor parece que demora muito, e demora mesmo porque nós estamos presos no Cronos, não retarda o Senhor a sua promessa. A segunda vinda vem, ela vai acontecer. Se você vai ver ou não, eu não sei, mas ele vem. Então não canse de clamar, Maranata, vem, Senhor Jesus, porque ele vem. Ele disse que eles iam ficar 400 anos no Egito, eles ficaram. Ele disse que eles iam passar 40 anos no deserto por causa daqueles 40 dias, e eles ficaram. Ele disse que o povo ia para o exílio de Babilônia 70 anos por causa dos 490 em que eles não cumpriram o Shemitah, e eles ficaram. Ele deu as 490 anos, as 70 semanas de Daniel, e Jesus veio. Falta uma semana. Falta uma semana. Parece que tarda, mas ela vem. Ela vem. Alguns a julgam demorada, mas pelo contrário, Deus está nos dando tempo. Ele estabeleceu esse tempo desses 2000 anos para que nós pudéssemos o encontrar. Ele está sendo longânimo, compassivo, misericordioso para conosco. Ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que ninguém vá passar a eternidade morto longe de Deus, num lago de fogo qualquer. Ele quer que todos cheguemos ao arrependimento, à vida eterna. O dia do Senhor virá como um ladrão, que nós estudamos extensivamente no nosso curso, lá onde nós lemos Mateus 24, sinais do Apocalipse 2. Ou foi em algum outro lugar que a gente estudou esse texto? Deixa eu ver se eu fiz uma cola aqui. Às vezes eu ponho colinha de quando foi que eu estudei isso, quando foi que a gente ministrou isso. Mas a gente vai estudar de novo, fica em paz. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ele vem inesperadamente para os incautos. Porque nós não estamos dormindo, nós estamos vigiando. Nada vai nos surpreender, porque Deus está nos mostrando tudo, nos falando tudo. O Senhor virá como um ladrão inesperadamente para os incautos. Os céus atuais passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo serão libertos, e a terra atual e as suas obras que nela há serão queimadas. E esse texto nós estudamos, eu acho que num dos panoramas, onde nós entendemos que a terra não vai se explodir. Ela não vai ser destruída e eliminada, sumiu, desapareceu, tanto quanto você, quando morreu e foi para a cruz, e foi crucificado com Jesus e sepultado com Jesus, você ressuscitou e continua sendo você, a terra continua sendo ela. Ela vai ser batizada nas águas e vai ser batizada no fogo, e haverá novos céus e nova terra, e em ti, eis que tudo se fez novo, nova criatura és, mas ainda és tu, não foi, não vaporizou, está aí ainda. E a gente não vai estudar isso aqui agora, mas entenda. O contexto dos 1000 dias sendo como um ano, no tempo do juízo, em que nós achamos que demora, mas para Deus já foi. Deus está nos situando no seu tempo, mas ele também vai usar como algo profético. O que a gente tira desse texto? Conclusão. Para nós, a promessa da segunda vinda parece demorar, mas para Deus já foi, antes da fundação do mundo. Aonde está escrito isso? Anota, 1 Pedro 1:20, Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, e etc. Há muitos textos. Que mais? Sejamos, portanto, pessoas piedosas e santas que desejam ardentemente a vinda de Cristo. Não desista, não desanime. Demora, às vezes demora. Demora para um filho voltar para casa, às vezes demora. Mas a mãe não desiste de joelho no chão, orando, intercedendo. O pai não desiste de interceder pelo seu filho. Nós não vamos desistir de interceder pela vinda do nosso amado e pela salvação daqueles que ainda têm esse tempo, enquanto ele não vem. Nós vamos desejar ardentemente a vinda do nosso amado.
sabendo que novos céus e nova terra virão, ainda que a promessa pareça tardar, pelo conhecimento das Escrituras, não sejamos facilmente levados pelo engano de homens perversos que dizem que nós não devemos estudar, que dizem que nós não devemos esperar, que dizem que vamos focar em outras coisas. Que coisas? Foca em Jesus. É a única coisa que importa em toda a nossa existência é Jesus, aquele que nos deu essa vida, que nos deu salvação, que nos deu redenção, que comprou e pagou o alto preço por nós. Pensa nele. Ele vai te levar aqui, porque ele escreveu o Apocalipse. Ele é as Escrituras. E elas são proféticas. Então, vai ter com ele. Cadê meu cajado? Todo mundo com o capacete anti-cajadada pronto aí? Que mais? A conclusão quanto à cronologia escatológica dos mil anos serem um dia. 1000 anos, ou um dia para o Senhor, é tudo igual. Para Deus é tudo igual, do âmbito do tempo, porque Ele está transitando aonde Ele quiser. Para nós vai fazer diferença? Vai, se for uma profecia. 1000 anos, para nós, não deixam de ser 1000 anos. Não é porque para Deus 1 ano e 1000 anos passa igual. Para nós não é igual. Para nós 1000 anos é um milênio. São 1, 2, 3, 500, 800, 999 mil anos, de períodos de 365 dias. É bastante tempo. Não é porque para ele é um que para nós deixa de ser. Então, o milênio são 1000 anos, querido. Não aplica isso daqui lá no milênio. Aonde você vai aplicar? Onde é pertinente aplicar. O 7º milênio terá 1000 anos para nós, ainda que para o Senhor seja como um dia, porque para ele passa rápido. Tudo bem? Estabelecido? Legal. Da onde Pedro tirou esse texto? Vamos lá no Salmo 90. É uma oração de Moisés, que é um homem de Deus, ele mesmo escreveu. Será que alguém colocou, né, o primeiro versículo para ele? E ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tempo, geração em geração. Passou o tempo de uma geração até a outra geração. Tu és o nosso refúgio. Antes que os montes, uma palavrinha de tempo aqui, antes que os montes nascessem, antes da criação, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tempo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. E o Senhor retorna. O Senhor retorna, devolve o homem para o pó. Veio do pó e vai voltar para o pó. E ele fala, usando um trocadilho de palavras, eu vou voltar vocês para o pó e vocês precisam voltar para mim. Voltem para mim. Por quê? Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Se foi. Então, homem que pensa que tem muito tempo, hoje é o dia da tua salvação. Se você não conhece a Jesus ainda, esse é o dia que Deus te apresenta essa oportunidade. Não deixe passar. Você é amado. Ai, mas está tudo... Calma, respira. Vai buscar quem verdadeiramente pode te ajudar. Mas ele não é varinha de condão. Não é feitiçaria. Ele é a verdadeira solução, mas ele quer você todo para ele poder te ajudar, todo. É uma troca justa. Não tarde, venha. Deus, o Senhor leva os filhos dos homens como a corrente de água. São como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce e à tarde murcha e seca. Me lembrei da árvore lá do Jó. Do Jonas. Mas Deus secou. Puxa vida, Jonas 4:7. Pois nós, seres humanos, somos consumidos, completados, terminados pela sua ira, pela sua fúria. Somos aterrorizados. Aquele que entende de fato que Deus, com meio cílio, com meio piscar do meio cílio, consegue destruir toda a sua própria criação, se ele quiser.
teme a Deus. Mas essa linguagem aqui é do tempo do juízo. E no tempo do juízo, a humanidade vai ficar aterrorizada. Deixa eu falar para você, corre para Jesus agora. Porque a tendência da humanidade é culpar a Deus por tudo, odiar a Deus em todo o tempo, se afastar cada vez mais do único que os pode salvar. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Não são as iniquidades dele que geram os problemas em nossas vidas, são as nossas próprias iniquidades. E os nossos pecados ocultos estão à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando no transbordar da tua fúria. Acabam-se os nossos anos como um profundo gemido. Os dias da nossa vida são de 70 anos. Mais uma questão importante de tempo para nós, porque lá atrás, no Êxodo, eram 400 anos e 4 gerações. Cada geração era de 1 ano, e aqui nós temos uma outra medida de geração, de 70 a 80 anos, importantíssima para a nossa escatologia. O melhor desses anos, é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Mas você não precisa saber nada de dia, não, nem de contar nada, não. Para quê, né? E aí diz, ensina-nos, Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aprende a contar. Aprende a fazer o seu diário com toda a intercessão e as palavras proféticas que Deus te entregou. Aprende. Aprende a estudar a palavra e enxergar o que Deus está nos dizendo para os nossos dias atuais. O que a gente tira desse texto? Primeiro, a vida do homem é passageira, relativamente curta. 70, 80 anos. Deus não está preso no nosso cronos, mas ele nos acompanha de geração em geração e até mesmo de eternidade a eternidade. Se nós aprendermos a contar os nossos dias, nós alcançaremos sabedoria. E nos alegraremos nos dias da aflição. Pensa tribulação, ou pensa só coisas difíceis que você passou, mas pensa escatos, pensa últimos dias. Pelos anos que vimos o mal, e nossas obras serão confirmadas. Lembro de novo que Abraão é conhecido como pai da fé, porque a sua fé gerou uma obediência que produziu obras. E lá no Apocalipse nós temos 7 igrejas do Apocalipse que são julgadas por meio de suas obras produzidas por causa do que elas creem. A fé precisa produzir algo. Se Abraão não tivesse colocado Isaque naquele altar, ele não teria sido justificado. A sua justiça e a sua justificação veio por meio da fé que produziu obras. Nós precisamos crer, ouvir e obedecer. Algo vai ser produzido. As nossas ações e reações, elas vêm de algum lugar desse relacionamento real com Deus. Algo vai ser produzido. E em relação à cronologia escatológica, sabemos, de novo, 1000 anos para o Senhor são rápidos, como a noite de ontem. Atualmente, uma geração pode durar de 70 a 80 anos, mas Moisés, que é o cara que está escrevendo, viveu 120 anos para cumprir a palavra que Deus tinha para a vida dele. E, infelizmente, porque ele deu um teto lá em Noé, depois do dilúvio não era mais para viver mais de 120 anos. Moisés foi até o último do último. Não só porque ele feriu a rocha, mas porque os tempos estavam estabelecidos e ele foi atrasado em 40 anos. Ele tinha 80 quando eles saíram do Egito. Ele teria 40 na terra. Mas ele pagou um preço, um alto preço. Mas viveu até 120. Com aquele povo resmungão. Acho que aumentou agora o preço. Agora fiquei até com dó de Moisés. Misericórdia. E mesmo assim, um salmo desses, que eu não sei que época da vida dele ele escreveu, se foi no começo, no meio, no fim? No fim do fim?
dos 40 anos, né? Dentro dos 40 anos de deserto, quando foi que ele escreveu isso? Não sei, mas nos dá um alento de pensar, puxa, se ele aguentou, dá para a gente chegar lá também, a gente aguenta também.